último vídeo de 2018. Que seja uma bênção para nós nesse ano que termina, e que possa ser uma bênção para nós neste outro ano que começa, 2019. Que a prosperidade desse ano seja o fato de você encontrar a Jesus. Porque as pessoas estão sempre em busca de milhares e milhares de coisas, porém elas não buscam aquilo que elas necessitam, que realmente elas necessitam. Vou fazer aqui uma oração antes de começar o vídeo. Vamos falar aqui de todas as vezes que Deus fez questão de estar junto ao homem, quando Ele habitou junto com o homem, junto ao homem, junto à sua criação, à sua criatura. O amor de Deus para conosco. Vamos meditar sobre esses acontecimentos. Agora eu vou orar aqui. Peço que você entre em espírito de oração junto comigo. E peça. Peça, porque Deus tem prazer em abençoar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos, meditando sobre Tua Palavra. Senhor, abençoa-nos, a todos nós, Senhor, que possamos ser solos férteis, que ao jogar da Tua semente, que ela possa germinar em nós como um solo fértil e que venha dar frutos. Frutos esses, Senhor, plantados pelo Teu Santo Espírito. Que possamos, Senhor, ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Que não sejamos negligentes, Senhor, a escutar a Tua Palavra, mas que possamos seguir o Teu caminho. Seguir-te, Senhor Jesus, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em Teu nome, ao Pai, eu agradeço. Amém. Primeiro relato, que não tem muitas palavras, não diz muita coisa, mas é um pequeno versículo que fala, que é gritante em relação a esse assunto o qual estamos tratando. Deus descer de sua habitação para estar em companhia de sua criação, de sua criatura, o homem, a qual Ele ama tanto, cujo fez segundo sua imagem, conforme sua semelhança. Abra sua Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Não vou ler o versículo todo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Essa parte já seria o suficiente para discorrermos aqui vídeos e vídeos de horas a respeito deste gesto de amor da parte de Deus. Quão grande Deus é, que Ele não cabe dentro daquilo que Ele criou. O universo, tudo que conhecemos, por espaço, tempo, não podem conter Deus. Porém, Ele se desfaz de tudo isso e vem habitar ao homem, juntamente com o homem, de acordo com a pequenez do homem, para demonstrar o seu grande amor. Deus não é só Deus por natureza. Jesus não é só Deus por natureza, é Deus por mérito. Eu quero que você abra a Bíblia também no livro de Êxodo, no capítulo 25, ok? Versículo 8. Segunda vez que Deus vem habitar em meio à sua criatura, se desfaz do seu reino, das suas mansões celestiais,
não deixa de ser grande porque ele é Deus, mas ele vem assistir ao homem em sua pequenez. Quando, pessoal, quero que vocês entendam que não somos merecedores. Olha a honra que Deus deu ao homem e dá ao homem desde o começo, desde a criação. Não é algo que é agora, que começou a partir do momento em que Jesus se sacrificou na cruz por cada um de nós. Não, isso vem desde o início. Deus amou sua criação, Deus ama e sempre amará. Em Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8, mais um pequeno versículo que fala muito. Poucas palavras, porém fala muito. Fala extensivamente e em sua essência é de tamanha beleza que nós, em nossa humanidade corrompida e caída, não podemos compreender. Cada palavra neste livro, cada palavra na Bíblia é uma poesia de amor de Deus para conosco. Versículo 8 de Êxodo 25 fala: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Um texto de um Deus todo-poderoso, dono de todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que tudo depende dele, porém ele não depende de nada. Faz questão: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles", habitar no meio do povo deles. Deus, se você for estudar a história aqui, Deus se encontrava no centro de todo o arraial, de todo o acampamento de Israel no deserto, dos hebreus. Outro momento que podemos ver esse Deus maravilhoso habitando, que veio habitar em meio a nós, não só para demonstrar o seu amor, não só para demonstrar a sua grandeza, não para mostrar apenas o seu mérito de ser Deus, não apenas por natureza, mas ter mérito de ser Deus. Jesus Cristo não é apenas Deus por natureza, ele merece ser Deus. De tudo que pudesse existir, ele merece ser Deus. Porque em sua tamanha grandeza, o maior dos maiores, o todo-poderoso, o dono de todas as coisas, as quais essas coisas todas dependem dele para existir, porém ele não depende de nada, o Criador de todas as coisas. Mais uma vez que Deus desce e habita em meio a nós. Abra sua Bíblia no livro de João, tá? Lá no Novo Testamento. João, capítulo 1, versículo 14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória." E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele poderia muito bem mandar quem ele quisesse ou não fazer nada, absolutamente nada. Ele não mandou anjo, ele não mandou ninguém. Ele propriamente se esvaziou de toda a sua posição de Deus, sua glória, e veio como servo e habitou entre nós.
Vamos abrir aqui em João 14. João 14, de 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não só aqui, ele vai levar-nos para morar junto dele. Só que não é durante pequeno tempo, é durante a eternidade. Versículo 2. Versículo 3, me desculpem. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O desejo de Deus desde o início é habitar em meio a nós e nós habitarmos junto com Ele. Por que que eu falo que Jesus Cristo é Deus por mérito, por merecimento, não apenas por natureza? Veja por que que o Pai deu a ele um nome de glória, sendo que ele já era glorioso, sendo que ele sempre foi glorioso. Até cabe uma pergunta: por que que o Pai teve que glorificar ao Filho, colocar o nome dele sobre todo e qualquer nome? Será que antes o nome dele estava abaixo de algum nome? Nunca esteve. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o plano de salvação era descer até a habitação dos homens e salvá-los deles mesmos. Veja, em posição de Deus, ele se rebaixou abaixo da posição de anjo. Isso já seria uma grande humilhação. Porém, não suficiente para ele, esse Deus maravilhoso, ele se rebaixou, se humilhou mais ainda, até descer na posição dos homens. Já seria o suficiente. Grande humilhação. Não o bastante, não o suficiente para esse Deus detalhista e maravilhoso. Não contente ainda apenas em descer como homem, esta criatura a qual nega a ele, ao seu chamado, à sua voz. Ele se fez servo abaixo dos homens, se humilhou mais ainda. Porém, em sua perfeição e grandeza, não contente ainda, não o suficiente para ele, que é o Criador de todas as coisas e perfeito em todos os seus desígnios, abaixo de servo, ele se fez sacrifício. O sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. O Deus que se humilhou para que você e que para mim tivesse salvação no nome dele. Muitas pessoas perguntam, mas por que que Deus vai salvar as pessoas da própria ira? Não. Você que está seguindo o teu caminho. Respeito quem acredita em predestinação. Mas Deus te chama. Deus te chama. Porém, você que caminha, você que busca o caminho de ser escolhido. Você ouviu a voz de Deus, não negligenciou o seu chamado, então você foi um eleito. Porque você ouviu a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus é nascido do Espírito. Então, por isso que o Pai teve que dar, por isso que o Pai fez a questão de dar ao Filho um nome sobre todo e qualquer nome, porque anteriormente ele se humilhou, ele se rebaixou até na posição
de sacrifício. Mas Ele nunca deixou de ser o Deus Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas. Mas por questão da honra e por uma grande demonstração de amor, o Pai lhe dá um nome de glória acima de todo e qualquer nome. Você tem que entender que nada é anterior a Deus. Nada é anterior a Deus. Ele sempre foi perfeito, Ele sempre existiu. Ele não depende de nada disso que nós compreendemos como existência. Pois a existência, esta palavra, subsiste em Deus. Pois ela não teria significado, assim como a palavra perfeição não teria significado se não fosse o nome de Deus. Sabemos hoje o que a palavra perfeição significa e representa por causa de Deus. Nada é anterior a Deus, porque a própria palavra já começa assim, ó. No princípio criou Deus. No princípio. Você já parou para pensar que o princípio também é a criação de Deus? Que primeiramente, antes de existir alguma coisa sem forma e vazia, ele inventou, ele criou o vazio. Então, pessoal, Deus repousa o olhar, os olhos sobre nós, com grande amor. Quero ler mais um texto aqui para vocês. Salmo 139. Salmo 139. É um salmo lindo. É uma escritura linda. Vou ler um pouco do Salmo 139 aqui para vocês. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Esse salmo aqui, simplesmente maravilhoso, obra do Espírito Santo. É uma semente. Você que quer trabalhar no Evangelho de Deus, você que quer trabalhar na seara de Deus, jogar sementes, peça primeiramente o discernimento e auxílio e a condução do Espírito Santo. E essa daqui é uma semente maravilhosa, que até mesmo penso que um solo com espinhos ou com rochas se torna um solo fértil. Que você tenha um 2019 abençoado por Deus, que você possa escutar a voz de Deus te chamando, o chamado desse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer. Peça para que Deus endireite sempre os seus caminhos, que te leve ao encontro dele. Amém?